Bíblia, abra ela. Se você não tem, senta do lado de quem tem. Aleluia. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Hoje Deus me trouxe algo profundo da parte dele para que a gente possa compreender algumas coisas. Coisas simples, naturais, mas que vai trazer grande reflexão ao teu coração. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eu quero ler com você o verso 11. Está escrito assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar algo para você. Você é ferreiro ou você é espada? Como assim, bispo? Eu vou te explicar. Nós trazemos algo muito especial dentro de nós, que é a graça do Pai, e o porquê que nós somos escolhidos por Deus. Eu acabei de ler com você o livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11, que ele tinha visto debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui: tudo aquilo que está debaixo do sol tem um direcionamento espiritual para as nossas vidas. Por que eu quero falar do ferreiro? Por que eu quero falar da espada? Eu estava me lembrando hoje a respeito do ferreiro. O que é um ferreiro? E aí Deus começou a manifestar sobre a minha vida algumas coisas muito simples para que eu possa entender alguns processos da minha vida e na sua vida. Eu até perguntei ali fora para o Betão e eu disse: Betão, me explica uma coisa. Da onde que veio o material do ferro? Eu já sabia, mas eu queria ouvir dele. E ele disse assim para mim: das profundezas da terra. E o homem, ele tira isso como um exemplo, uma empresa chamada Usiminas. Eles colocam os homens lá embaixo e começam a retirar esse material para ser comercializado. E esse material, ele chega na mão do homem e ele é transformado em um material para uso próprio ou uso nosso. Escute isso. Como é tão interessante aquilo que Deus faz nas nossas vidas, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer manifestar em nós. Trazendo isso para o natural, os homens, eles vão na profundeza da terra, e ali tira aquele minério para mim utilizar depois. Mas eu quero mostrar algo especial para você, como é profundo o que Deus faz. Porque em todos os detalhes que Deus proporciona para o homem, é para a utilização do próprio. Escute isso. No livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus disse ao homem: domine o homem sobre todas as coisas. Uma das intenções de Deus é que eu e você administramos as nossas vidas debaixo de um caráter, debaixo de uma perseverança, debaixo de uma autoridade de Deus, e aprendermos isso de uma forma muito sublime. Mas o homem, Deus deu a inteligência suficiente para buscar na natureza aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ele pode plantar, ele pode colher, ele pode fazer várias coisas no seu convívio, no nosso dia a dia.
e trazer para ele próprio os seus próprios benefícios. Eu poderia falar aqui de várias plantas, eu poderia falar aqui de várias plantações, de alimentos, mas o que Deus moveu o meu coração foi a respeito simplesmente do ferro, um minério que é extraído da terra e que traz aleluia, para a terra, para mim e para você, coisas que nós podemos entender os propósitos daquilo que Deus tem. E aí eu comecei a pensar e analisar como que isso é moldado na nossa vida e no nosso dia a dia. Um ferreiro, ele recebe aquele metal nas suas mãos e ele vai trabalhar aquele metal. Eu vou trazer a tua mente para que você possa entender um ferreiro manifestando ou construindo uma espada. Uma espada que precisa ser lapidada. A primeira coisa que nós olhamos quando este ferreiro ele pega aquele instrumento, ele pega aqueles metais, ele pega aquele ferro, a primeira coisa que ele faz, ele precisa derreter. E como que ele faz isso? Ele leva para uma fornalha e ele coloca numa fornalha aquele ferro. Escute isso para que você possa entender, para que ele possa ser derretido e transformado no molde e do jeito que ele quer. Para mim e para você, nós temos que entender algumas coisas. Deus, quando ele quer fazer algo na vida de um homem ou de uma mulher, ele faz a mesma coisa. Ele pega o homem que ele criou, que ele gerou, e começa a trabalhar no homem de uma forma gloriosa. Só que preste bem atenção, quando Deus ele começa a manifestar isso na vida de um homem, é porque ele tem os princípios daquilo que ele quer moldar e do jeito que ele quer moldar. Porque muitas das vezes eu e você nós queremos fazer aquilo que é bom para nós, e nem sempre Deus está aprovando aquilo que é bom para nós. Nem sempre Deus está aprovando aquilo que aos nossos olhos parece ser bom, porque talvez por negligência própria nossa, nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é bom para nós, mas nós esquecemos que estamos talvez prejudicando algumas pessoas, estamos passando por cima de algumas pessoas, não olhamos ao nosso redor. Só que Deus não. Deus ele olha tudo. Escute isso. O ferreiro, quando ele pega aquele metal, quando ele pega aquele pó do ferro, ele leva aquele ferro para onde? Para ser queimado, para ser triturado, para ser dissolvido a um grau muito alto. E ali, amado, começa o tratamento daquilo que eu quero falar com você. Ali começa o tratamento de um ferreiro moldando uma espada, de um ferreiro manifestando aquilo que Deus determinou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Preste bem atenção. Aquele que vai moldar uma espada, a primeira posição, ele tem que ter um molde. O que significa isso? Deus ele tem um molde daquilo que ele quer para você. Ele sabe muito bem se você vai ter uma faculdade, ele sabe muito bem se você vai ter duas faculdades, ele sabe muito bem se você vai ser rico, se você vai ser pobre, ele sabe muito bem aquilo que ele determinou para a sua história, ele sabe os caminhos daquilo que ele quer para você, para fazer você crescer de uma forma sobrenatural. É lógico, se você estiver num processo errado ou num caminho errado, Deus não pode estar no controle da sua história. Deus não pode andar junto com você quando você está fazendo algumas coisas erradas. Porque Deus não pode, amado, porque Ele está abençoando, ou seja, Ele estaria negligenciando aquilo próprio que Ele falou. Aleluia. Quando Deus moldou e Ele deu ao homem um caráter, Ele deu ao homem um molde, e Ele disse àquele homem, Ele disse, olha, domine o homem sobre todas as coisas. Ele deu essa intenção ao homem. Ele trouxe isso para o homem e ele deu toda a natureza ao homem. Mas nós sabemos que no meio do caminho, por um erro, uma falha do homem, ele foi destituído, ou seja, ele perdeu aquilo que ele tinha como direção espiritual. E um homem sem uma direção espiritual, ele não chega a lugar nenhum. Ele não consegue visualizar aquilo que Deus tem sobre a vida dele. Ele pode até crescer por um tempo, ele pode até desenvolver por um tempo. Mas o livro de Eclesiastes mostra algo tão interessante, que Deus ele honra e ele abençoa
E ele traz à existência a grandeza dele do jeito que Deus quer. Ou seja, quem escolhe o meu projeto não sou eu. Quem escolhe o meu projeto e a forma que eu sou, não sou eu, é Deus. Por isso que muitas das vezes a pessoa, quando ela passa por uma dificuldade, ela começa a buscar em Deus. Aí eu falo para você, não seria mais fácil nós buscarmos em Deus antes de passarmos pela dificuldade? Não seria mais fácil nós entrarmos na presença do Senhor e adorarmos a Deus de uma forma gloriosa? Mas aí eu vou voltar no ferreiro. Preste bem atenção, ele pega aquele ferro e ele coloca aquele ferro no molde. A primeira coisa que ele vai para o fogo. E quando ele coloca no fogo, ele derrete aquele ferro. E quando ele derrete aquele ferro, aleluia, ele espera moldar talvez uma espada, como exemplo que eu te dei. E ele pega aquela espada, aquele produto, aquele ferro derretido, e ele coloca no molde que ele mesmo montou. E quando ele põe naquele molde, ele espera que aquele molde se transforme em uma espada. Só que tem um detalhe: o molde que ele colocou muitas das vezes não é no perfil correto daquilo que ele determinou. Aí o que o ferreiro pega? Ele pega aquela espada já no molde, praticamente igual àquilo que ele quer. E se você analisar isso, você vai ver que isso é muito natural. Aqueles homens da antiguidade, eles faziam muito isso. Eles pegavam a espada e eles levavam novamente ao fogo. E quando eles tiravam do fogo, qual era o primeiro processo que eles faziam? Eles pegavam um martelo pesado, um martelo muito grande, colocavam em cima de uma mesa e pegavam esse martelo e batiam. Preste bem atenção. Para mim e para você isso parece até loucura, mas não é. O homem, ele pegava aquele martelo e dava martelada em cima da espada. Você vai entender muito bem aquilo que eu quero falar ao seu coração. Muitas das vezes, quando eu e você estamos sendo moldados por qualquer eventualidade na nossa vida, a primeira coisa que nós sentimos é dor. Porque vem do trono e bate. Aleluia. Mas é o Criador moldando. Aleluia. Mas aí aquele ferreiro, ele olha aquela espada, levanta para cima, e ele percebe que aquela espada ainda está com alguns defeitos. E ele leva novamente para o fogo, começa a aquecer, começa a moldar. Aí ele pega aquela espada e tira de novo, leva para em cima da bancada, pega o martelo e bate. Mas preste atenção em algo que Deus ministrou ao meu coração. Quando o ferreiro ele pega aquela espada, ele não bate de qualquer jeito. Glória a Deus, aleluia. Ele tem uma direção. Aleluia. Ele tem algo e um lugar certo para bater. Eu vou te explicar o porquê. Nos cantos daquela espada, ele precisa ter uma liga. O ferro, para ser moldado, ele precisa ter uma liga. Essa semana aconteceu algo, e talvez o Fábio vai se lembrar do que eu estou falando. Lá no metrô, quando eles estão moldando os ferros e os trilhos do metrô, vem uma máquina muito grande, hoje tem tecnologia. E eles colocam os trilhos no trem, e vem a máquina e ela automaticamente ela dá dois picotes no ferro, eles já se unem. Aí vem a outra e lixa, mas vem algo, e eles põem um produto e enrolam aquele ferro. Para quê? Para eles dar a liga. Aí eu comecei a pensar, Fábio, e analisar como isso é importante para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Quando o ferreiro ele pega aquele martelo pesado, ele olha no canto, nos cantos, em volta daquela espada, e ele pega aquele martelo e ele bate especificamente no lugar
não está moldado. Glória a Deus. No canto, quando ele bate, aquilo ali está ainda avermelhado. Sabe por quê? Porque precisa dar a liga. Sabe por quê? Porque onde precisa ser moldado, precisa estar certinho, bonito. O que significa isso para mim e para você? Enquanto tiver uma trinca na espada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Enquanto a minha espada que eu estou segurando Oh, aleluia. estiver uma trinca, ela não vai servir para nada. É como você. Quando você vai comprar alguma coisa em qualquer loja, a primeira coisa que você olha é se ela é Está em bonita. mim também. Se ela está correta, ou se ela está com defeito. Aleluia. Se ela estiver com defeito, você vai comprar? Jesus trouxe em cima de mim. Deus, ele não compra qualquer coisa. Deus não compra qualquer coisa. E quando está com defeito, Deus começa a trabalhar em cima. Só que o trabalhar de Deus é diferente. O trabalhar de Deus ele é levado para o povo para ser moldado. Olha que interessante isso. Uma história normal e bem natural, mas que Deus molda. O ferreiro pega aquela espada, olha para cima e ele vê algumas trincas. Só que ainda está aquele fogo, porque está muito quente. Ele olha. Só que para ele moldar de novo, sabe o que ele faz? Ele põe na água. Tem gente que está assim, frio, gelado, porque já não tem mais intimidade. Não tem intimidade com a família, não tem intimidade com os próprios irmãos da casa, não tem intimidade com as pessoas que Deus colocou para ter um relacionamento. Ele põe na água e sobe aquele barulho. Ele tira de novo e coloca no fogo. Esse processo não termina enquanto o ferreiro não trabalha e não molda a espada que ele quer. Vocês querem uma coisa que eu vou te dizer aqui hoje? Deus não desistiu de você. Talvez você está passando hoje por um processo muito grande. E você está pensando dentro da sua mente, dentro do seu coração, como vai ser? De que forma vai ser? Como que eu vou conseguir sair dessa situação? E às vezes eu e você nós nos vimos dessa forma mesmo. Que a gente olha pra gente, a gente fala assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? É de um lado vem pancada, do outro vem chute, do outro vem a ignorância. E é só pancada. Ei, o ferreiro está lá em cima, o martelo na mão, batendo. E a espada está aqui embaixo. Ai, está doendo, né, irmão? Está difícil, né, irmão? Mas é assim mesmo. Eu não vou dizer para você que vai ser fácil, não. Mas biblicamente falando, Jesus ele disse algo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. O ferreiro ele pega aquele martelo e ele olha em cada canto daquela espada. O que eu quero dizer com isso para a tua história? Deus sabe aonde você é fraco. Deus sabe aonde você tem as suas falhas. Deus sabe aonde você precisa ser tratado. Ah, não, mas na minha espada tá, o cantinho dela ainda está precisando ser moldada. Deus faz assim, ó. Olha o fogo. A pontinha começa a ficar vermelha. O ferreiro tira, põe em cima da mesa, pega o martelo. Levanta. Tá bonito? Ainda não. Bate mais uma vez.
pouquinho. Glória a Deus. Sobe até aquela fumacinha. Louvado seja teu nome. Mas Deus sabe que ainda não voltou completo. Glória a Deus. Ele pega e leva para o fogo de novo. Mas Deus de novo? Sim. Sabe por quê? Porque enquanto você não entender que Deus é Deus, enquanto você não aprender que Deus manifesta sobre a sua vida, você vai continuar lutando com você mesmo. Enquanto você não entender que Deus te chamou para fazer você diferente, Deus não quer denegrir a tua imagem, Deus não quer perder você, Deus não quer fazer com que você perca a tua história, Deus não quer que você perca os seus sonhos, Deus não quer que você tire os princípios daquilo que Deus começou na tua história. Pelo contrário, ah não, mas bispo, é só um pouquinho. E só de pouquinho em pouquinho, amado, o pecado vai entrando. Vai errando a tua história. Vai falhando a tua vida. E aí, sabe o que acontece, amado? Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Escute isso. Pois o fogo tira de novo. Põe em cima. Tem crente, amado, presta atenção. Tem crente que às vezes está 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas não aprende. Só sabe questionar, só sabe reclamar da vida, só sabe, tudo que é meu é melhor. E o irmãozinho, não tem a coisa melhor? E o teu coração para ser um coração semeador? E aquilo que Deus mudou você para você ser? Muitas das vezes, amado, Deus levanta homens e mulheres. Não é para dizer que tem ou é melhor do que alguém, não. Às vezes Deus levanta homens e mulheres, amado, para ser honrados nessa terra. Da onde não tem, eu canso de falar isso. Da onde não tem, Deus cria. Glória a Deus. Agora, Deus cria para aqueles que têm um posicionamento diante dele. Quantas vezes Deus pegou você dentro da tua casa chorando por falta de alguma coisa? Eu salientei aqui algo sobre uma criança que tinha um sonho de ter um carrinho de brinquedo. Quantas vezes você, talvez na tua casa sozinha, você deve ter pensado assim: e agora? O que eu vou fazer? Deus estava lá de cima olhando e falando assim: ei, eu tenho um caminho. Aleluia. Ei, eu tenho um caminho. Aleluia. Martelo. Glória a Deus. Está moldado? Quem já pegou um martelo aqui e já bateu em um outro ferro? Alguém já aqui já fez isso? Quando você pegar um martelo, por exemplo, e pegar um prego, vamos dar uma coisa bem natural. Quando você bate meio errado, o que acontece com o prego? Ou se o prego é um pouco meio vagabundo, o que ele faz? Ele entorta todo, né? É a mesma coisa, meu amado. Quando Deus está batendo, enquanto não se alinhar, ele não vai entrar. Aleluia. É muito simples isso para mim e para você. Só que trazendo isso como revelação ao teu coração, hoje muito cedo, quando Deus começou a se manifestar no meu coração a respeito disso, eu comecei a entender como Deus molda o nosso caráter, como Deus tem princípios para trazer à existência aquilo que Ele quer em minha vida. Preste bem atenção em algo, meu amado. Você não dá um passo se Deus não permitir. Não dá. Não diga, ninguém me manda, porque manda. Porque no dia do juízo, quando você chegar diante do tribunal de Deus, eu quero ver o que você vai falar. Apocalipse diz a respeito disso. Você vai dar conta de tudo aquilo que você fez aqui. Então eu quero lembrar uma coisinha para você. Comece a fazer o bem. Comece a fazer o melhor. Mas Cristo, até agora eu fui torto. Eu roubei, eu matei, eu destruí, eu fiz todas as coisas erradas. Não é tarde. Eu já falei para você que Deus, Ele molda o seu caráter. Ele quer que você
espada que ele olha, a primeira coisa que ele vê é se nas laterais da espada o fio daquela espada está correta. Como assim, bispo? Eu não entendi. A espada, ela é importante e ela corta para os dois lados. Ei, olha a revelação profunda de Deus aí. A espada, para ela cortar, ela tem que estar certinha dos dois lados. Consegue compreender o que eu estou falando no teu coração? Enquanto ela não é moldada conforme o ferreiro precisa que ela molde, ela vai ficar no fogo e na água. No fogo, o ferreiro bate na água. Você está aqui, não? Gente, está dentro da casa do Senhor já há 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas não aprende. Faz tudo errado. Todo dia. Aí vem para a casa do pai. Ah, Deus, eu te adoro. Adianta? Não. O que Deus quer que você seja, mas sincero com você mesmo. O que Deus quer que você seja, aleluia, dentro do teu coração, um posicionamento diante da grandeza de Deus. Porque senão Deus vai ficar moldando você até você entrar. Estar dos dois lados, como Deus quer. Cortando de uma forma sublime, sendo moldado com caráter debaixo da autoridade do Senhor, fazendo aquilo que Deus determinou. Aleluia. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Não tem homem na face dessa terra, escute isso, nem um pastor, nem um apóstolo, nem um sacerdote, nenhum que consegue fugir das mãos de Deus. Quando Deus começar a tratar, se prepare, porque Deus molda segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele determinou, segundo aquilo que ele quer para a tua vida. Agora preste bem atenção, olha que coisa linda isso. Quando o ferreiro ele começa a bater naquele ferro, normalmente os pedacinhos do ferro ele começa a criar molde, e ele vai colocando um por cima do outro, e ele vem batendo de cima embaixo. Se o ferro falasse, ele ia dizer assim: ai, ai, ai. Só que o molde vai ficando conforme o ferreiro quer. E aí ele levanta esse molde, olha para cima e vê: olha, tá no jeito. Se tiver, escute isso, olha como é profundo isso. Se tiver, ele foi para ser comercializado, porque ele é o ferreiro, ele está trabalhando em prol disso. Agora, se ele ficar batendo e não entrar no eixo, o que ele faz com aquele ferro? Ele descarta. Jesus ensinou algo para mim e para você, que eu e você não devemos jogar pérolas aos porcos. É muito profundo isso. A salvação é individual. Preste bem atenção. Outro dia chegaram para mim e disseram assim para mim: bispo, eu posso me batizar, só que eu não sou casada. Eu estou com uma pessoa, mas eu não sou casada. Eu disse: me mostra na Bíblia que você não pode batizar. A salvação é individual. No casamento, sim, você tem que se consertar, porque há uma necessidade. É bíblico. Deus uniu o homem à sua mulher para ser uma só carne. Escute isso. Está certo? Está certo. Mas a salvação em relação ao batismo, a pessoa, a salvação da pessoa é individual.
Pode ser que você suba e a sua esposa não. Pode ser que você, mulher, suba e sua esposa não. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que Deus sonda o coração do homem. É lá dentro, ó, aqui dentro. A pessoa que está do teu lado talvez não conhece você como Deus conhece. E eu vou mais profundo ainda. Se eu perguntar para você quanto tempo está batendo o seu coração hoje, você não vai saber. Mas Deus sabe. Sabe por quê? Está moldando e forjando o teu caráter. Para que você possa entender os propósitos de Deus. Para que você saiba que não é você, amado, que administra as coisas na tua história e na tua vida. Agora entenda uma coisa. É a pergunta que eu fiz para você. Você é o ferreiro ou você é a espada? Ah, mas peraí, eu sou o ferreiro. Porque tem gente que nessa hora não quer ser espada. Não, eu sou o ferreiro. Tá bom. Você é o ferreiro, então você tem que estar moldado segundo o caráter de Deus no primeiro plano. Porque você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo. Você tem que ser o demonstrar daquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Você tem que ter o caráter de Deus naquilo que Deus moldou você. Você tem que ser diferente aonde você está. Você tem que amar o teu esposo, amar a tua esposa. Você tem que amar os teus filhos. Você tem que amar o teu chefe que ignora a tua história. Aleluia. Ai meu Deus, é difícil, né? Amar aquele que pisa no nosso calo. É muito difícil entender isso, meu amado. É muito difícil tentar dizer que nós precisamos amar. Eu estou dizendo que você tem que andar junto, isso não. Porque no livro de Amós, capítulo 3, verso 3 diz: poderão dois andar juntos se não tiverem com um acordo. Eu posso não estar de acordo com ele. E aí eu preciso andar com ele? Não. Mas eu tenho que amá-lo. Porque preste bem atenção, aquele que molda o caráter do homem pode mudar o caráter dele de uma forma sublime. E amanhã ele pode crescer de uma forma sobrenatural. Ei, muitas vezes eu e você temos que compreender algumas coisas na nossa história. Nós temos que compreender aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a tua vida. Até comigo lá no livro de Êxodo. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 23. Escute isso. Capítulo 23 de Êxodo, verso 2. Está escrito assim, ó: não seguirás a multidão. Você tem intimidade com a pessoa que está do teu lado aí? Dá uma cutucadinha nele e fala assim: olha, não siga as pessoas que tentam fazer o mal. Glória a Deus. Vou te dar um exemplo. Lá fora, eu tenho o costume de dizer assim, ó: mostra com quem tu andas e eu te direi. Não é assim? Então vamos lá. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás. Fala para o teu irmão: guarda a tua língua. Irmão. Guarda a língua, Franceli. Você lembra da semana passada que eu te dei um exemplo? Escute isso. Olha só. Você vai se lembrar disso. Aleluia. O vizinho tá brigando. Tá batendo na esposa. Ei, preste atenção numa coisa que eu vou dizer pra você. Tem muita gente
que adora cuidar da sua vida. Até mais do que você próprio. Meu irmão, vou ensinar algo aqui para você. Guarda a tua língua. Se você não pode abençoar alguém, fica calado. Ah, mas ele é um drogado, e daí? Ore por ele. Ah, ele está destruído, a família está destruída. Ore por ela. Mas a curiosidade é maior. Estão brincando. Escute isso. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Diga para o teu irmão assim: você não foi levantado como juiz. Sabe aquelas coisas assim, olha, você está fazendo tudo de errado. Aí chega a família e começa a dar os pitacos na família. Ah, faz isso, ah, faz aquilo, ah, faz não sei o quê. Ei, sabe quem pode te instruir o que você deve fazer? Deus. A Bíblia diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala em secreto com Deus, porque em secreto Ele vai te responder. Amém. Você está aqui, não? Amém. Enquanto a tua espada não estiver afiada, você vai sentir algumas dores, né? Você vai sentir no seu coração ainda, ai, está doendo. E eu vou dizer uma coisa para você, algo sublime da parte de Deus, para que você possa entender, até você que está me assistindo aí, que quando Deus bate, quando Deus permite vir a dor, não é porque Ele quer ver você sofrendo. Pelo contrário, Ele está forjando o seu caráter a ser um grande homem. Aleluia. Ou uma grande mulher. Ah, mas está doendo. Não se preocupe. Se estiver doendo, é aí que Deus está tratando com você. Se tiver com dificuldade, é aí que Deus está fazendo. Amém, meu irmão? Amém. Diga para o teu irmão assim, não deixe. Não deixe Teu coração teu coração se enganar. se enganar, Porque Deus, Ele tem que trabalhar na sua vida. Ele quer fazer você ser um vencedor. Em nome de Jesus. Fique por um minuto. Sabe onde você não tem que pensar como um derrotado na tua história? Isso não. Não tem que pensar na tua história como uma pessoa que só perde. Porque tem pessoas aqui que estão com a mentalidade assim, eu estou perdendo, as coisas estão fugindo da minha mão. Eu vou dizer uma coisa assim para você, se você vem falar isso para mim, eu vou dizer assim, bendito seja o Senhor. Sabe por quê? Porque você está sendo tratado como uma espada. Glória a Deus. Fica calmo, não se assuste. Aleluia. Preste bem atenção, amado. O caráter de Deus, para você ser lembrado de uma forma gloriosa da parte de Deus. Quem vem aí? Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. o medo chega em aflição, destrói as bases que sustentam o coração. Glória a Deus. Aleluia.